De tantos recursos que o cinema dispõe para se contar uma história, eu acho que um dos mais interessantes, mas talvez mais perigosos, seja o uso do anticlímax, né? Que é basicamente aquela ideia de você criar algo, você tá contando uma história, tá construindo uma coisa, um sentimento, sugerindo algo, mas cortar antes daquilo de fato acontecer, né? De fato chegar a uma catarse, chegar a uma conclusão, o que pode dar um sentimento um pouco incômodo, pode gerar uma sensação de que a gente está vendo algo incompleto, mas pode ser bem utilizado para subversão da expectativa, principalmente na parte do humor, né? Contar uma piada é subverter expectativas, e eu acho que o anticlímax, talvez um dos melhores usos e exemplos de anticlímax no cinema, é justamente na comédia com Monty Python and the Holy Grail, né? Monty Python em busca do cálice sagrado, que termina num baita anticlímax, e mesmo assim é um filme super amado, que é um anticlímax que funciona para aquela história. Quando a gente traz isso pro cenário do suspense, pro cenário do terror, eu acho que o anticlímax ele pode se tornar uma faca de dois gumes. Ele pode utilizar e pode dar muito certo, mas ao mesmo tempo você pode acabar gerando algo muito incômodo que acaba suprimindo a sensação do suspense. E eu acho que é justamente isso que acontece no novo filme do diretor Zack Cregger, que é o A Hora do Mal, né, Weapons, que é do diretor que tinha feito Barbarian, Noites Brutais, que ele também já tinha meio que essa sacadinha de subverter, e aí ele tá contando uma história, ele corta essa história pra mudar ali a perspectiva, o que causa uma curiosidade. Eu acho que tanto em Barbarian quanto em A Hora do Mal causam certa curiosidade, mas ao mesmo tempo o uso repetitivo do anticlímax, o uso repetitivo desses cortes, dessa coisa mais episódica, acaba prejudicando bastante a sensação de horror, a sensação de suspense que deveria estar sendo construída, né? Conforme a gente vai se engajando com a Hora do Mal, o diretor vai lá e meio que corta aquilo do nada, sabe? É meio broxante quando ele faz isso, pra tentar ali subverter e dar uma ideia de, não, vamos manter a curiosidade sendo cozinhada, que a gente vai esticar ao máximo essa ideia, esse mistério, que é um bom mistério, que é uma boa ideia. Eu acho que A Hora do Mal tem uma premissa super interessante, super intrigante, de que às 2h17 de um dia qualquer, 17 crianças desaparecem, né? 17 crianças da mesma turma escolar, elas simplesmente saíram das suas casas e sumiram. E a partir daí a gente tá vendo a reação de uma comunidade, né? Aquela coisa dos pais querendo saber o que aconteceu com seus filhos, uma das professoras que foi diretamente afetada, e a gente quer entender o que aconteceu, por que aconteceu, quem ali de fato tem algum envolvimento, tem algo de estranho, porque as crianças elas saíram de casa, elas não foram sequestradas. Então, tudo isso vai elaborando um mistério que ele é muito interessante logo nos primeiros minutos do filme. E o Zack Cregger, ele vai dando essa continuidade que, por mais que tenha um baita início, por mais que tenha um começo ali super interessante na estruturação do seu mistério, dessa ideia, o filme ele vai ali, ao meu ver, sempre suprimindo a sensação importante de suspense, suprimindo toda vez que a gente tá realmente empolgado pro que vai acontecer, o diretor ele corta e muda a perspectiva, muda o tom do filme. Isso vai, em algum momento, funcionando. Acho que das duas primeiras vezes que ele faz isso acaba sendo bem interessante. Depois começa a cansar, depois começa a soar repetitivo, episódico, anticlimático e beleza, é um filme que ele precisa sustentar por suas 2h10 ali. E é incrível porque A Hora do Mal, logo nos seus primeiros instantes, né, nos primeiros minutos, ele já consegue estabelecer uma ideia muito curiosa. Você fica ali, eu acho que impactado pelo desaparecimento das crianças, você fica realmente querendo entender o que aconteceu. Eu acho que é um filme que ele brinca muito com uma estrutura quase de contos de fadas, mas eu diria que é um conto de fadas às avessas, inclusive. Eu tive uma impressão de que esse filme ele fazia quase uma releitura ou pelo menos uma referência ao conto do flautista de Hamelin, né? Que é aquela história do cara que ele foi contratado para uma cidade para tirar os ratos da cidade e ele fazia isso com a flauta. Quando ele tocava a flauta, ele hipnotizava os ratos e ele conduzia os ratos para fora da cidade, mas na hora de ser pago, ninguém quis pagar ele. Então o que, que ele fez? Ele fez a mesma coisa com as crianças, ele desapareceu com as crianças da cidade. Claro, a gente tá retomando ali aquela veia mais pesada, mais sombria de um conto de fadas, mas que de alguma forma me remeteu muito à ideia de A Hora do Mal, né? Essa coisa das crianças simplesmente desaparecerem. Será que tem alguém querendo fazer isso para se vingar dos pais? Será que tem alguém ali que tá querendo provar alguma coisa? Será que é uma bruxaria? Tudo isso tem uma coisa meio lúdica, meio fantasiosa, que me lembra muito os livros, as histórias do Stephen King. E no final vai se construir essa ideia, que como eu falei, ela é muito interessante pro começo do filme, né? Pro estabelecimento desse mistério. E meio que
por boa parte do filme, a gente fica só com isso em mãos. E antes de eu continuar falando de Hora do Mal, quero só me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever, se for novo por aqui. Deixa também um like nesse vídeo, isso vai me ajudar bastante. E também se quiser trocar uma ideia ou me ver falando de outras coisas, me ver falando de outros filmes que eu não trago pro YouTube, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Mas bora aí continuar falando de A Hora do Mal, filme dirigido pelo Zach Cregger, que é um filme que ele tava ali no radar por causa da curiosidade, né? Eu acho que, tal qual Juntos, também desse ano, é aquele filme que ele causou um leve burburinho. Ele tem uma ideia que, assim, eu não tava realmente aguardando esse filme, eu fui descobrir dele recentemente. E aí eu fiquei curioso, eu não sabia que era do mesmo diretor de Barbarian, que é um filme que, particularmente, eu não gosto muito. E eu realmente fiquei surpreso desse filme não ser uma adaptação do Stephen King, porque pra mim ele tem muito a carinha ali do Stephen King. Quando eu fui assistir, eu falei, cara, essa coisa com criança, sabe, essa coisa da cidadezinha ali, meio que mobilizada pelo mistério, me remete muito às obras do Stephen King. Mas diferente do que é comum nas obras do Stephen King, aqui a gente tem uma obra que eu acho que ela funciona muito bem nos seus, né, no seu início e no seu final ali, nos seus extremos, mas não tanto no meio. Eu acho que toda a estrutura capitular de você criar pedacinhos e capítulos e você trocar o ponto de vista e você meio que resetar a tensão quando ela tá no auge, isso acaba jogando muito contra toda a sensação de um filme que ele tem várias ideias interessantes, várias alegorias marcantes e um mistério que ele, por si só, ele funciona bem para a condução da narrativa. Eu acho que a pior parte disso é realmente o fato de que a gente acaba se empolgando com a Hora do Mal. Toda vez que parece que algo, né, a gente tá vindo ali uma questão de dinamismo de personagens, uma dinâmica de acusações, uma dinâmica de mistério, que a gente não sabe exatamente o que pensar. E aí, quando o filme parece que ele tá se desenrolando, ele sempre corta e meio que volta do zero, sabe? Ele volta alguns dias, ele volta pra contar a história ou outros eventos do ponto de vista de outro personagem. E isso, como eu falei, funciona muito bem, sei lá, na primeira, na segunda vez que ele faz isso. Mas conforme ele começa a fazer, inclusive dando a sensação de que cada vez que ele troca de ponto de vista, ele apresenta momentos mais curtos, né, sequências mais curtas. Então, sei lá, o primeiro ponto de vista tem meia hora, o segundo tem 20 minutos, o terceiro tem 10, o do outro tem 7, aí o outro tem 5, e parece que ele vai acelerando porque também não tem muito mais como elaborar o filme, e acaba sendo um truque de montagem que mais atrapalha do que realmente ajuda a elevar o sentimento dessa história. Eu acho que essa questão ela acaba impactando muito o desenvolvimento real do filme, assim. Porque ele é um filme que ele acaba dependendo muito ali da questão de como você desenvolve os personagens, de como você trabalha o mistério, de como você sustenta o suspense, né, o mistério ali de fato ao redor do desaparecimento. E aí quando ele fica cortando, quando ele fica sempre ali brincando com esses pontos de vista, por mais que seja uma sacada legal pra diferenciar a Hora do Mal de outros filmes do estilo, né, do gênero e etc, acaba sendo algo que, assim, parece que toda vez que a gente tá vendo um personagem se desenvolver, isso corta e a gente perde esse personagem de vista, sabe? É algo que me remete muito mais, por exemplo, a uma narrativa de um videogame ou de uma série do que, de fato, a narrativa de um filme. Eu entendo que nesses casos talvez não valha você realmente manter uma tensão constante no sentido de clímax, né? Como eu falei, de você construir e entregar algo o tempo inteiro, fazer aquele filme que tá o tempo inteiro tentando tirar uma reviravolta ou tentando te surpreender, mas ao mesmo tempo você ficar o filme inteiro através de anticlímaxes acaba sendo algo muito incômodo. Justamente porque toda vez que ele parece que te provoca, ele vai lá e corta a resposta, ele corta o suspense justamente no seu auge. Toda vez que o filme chega no auge, ele para, ele volta, ele reseta toda a emoção que ele tá despertando pra manter viva a chama do mistério. Ao meu ver, quem sai mais perdendo nisso tudo, além do suspense, são os personagens ali da Julia Garner e do Josh Brolin. São os personagens mais próximos, que eu diria, de serem os protagonistas desse filme. São centrais pro mistério, né? A Julia Garner, ela interpreta a professora, que a turma desapareceu, né? Tirando um único aluno, né? Dos 18 alunos dela, 17 desapareceram na fatídica noite do início do filme. Enquanto o Josh Brolin, ele faz um dos pais, provavelmente o pai mais revoltado com o desaparecimento das crianças e que está extremamente preocupado e ali realmente dedicado em tentar achar essa verdade, em tentar descobrir o que aconteceu, mesmo que não pelos melhores meios possíveis, digamos assim. A dinâmica desses dois com o mistério, ela não só é diferente entre si, né? Ela é a professora, ela não tem uma ligação de fato direta com aquelas crianças, exceto dar aula, enquanto o personagem do Josh Brolin, ele é diretamente ligado pelo fato dele ser o pai
de uma das crianças. São dinâmicas diferentes que eles têm com o mistério, o que justifica as abordagens diferentes, né, e todo o desenho ali do psicológico de cada uma dessas pessoas, mas também é uma dinâmica muito legal entre os dois personagens. Dinâmica essa que é muito interessante, que é muito boa e que também acaba se perdendo nessa ideia do anticlímax. Justamente porque em alguns momentos o filme precisa parar para tentar dar respostas, ele precisa parar para tentar dar explicações, e a gente acaba perdendo esses personagens de vista. Talvez numa montagem mais convencional, isso não funcionaria para sufocar o suspense que a gente está tendo com a Hora do Mal. Mas, numa montagem mais capitular, mais episódica, isso acaba prejudicando bastante o andamento da narrativa e o desenvolvimento desses dois personagens. Ainda que o diretor ele consiga meio que compensar boa parte disso, entregando um final bem impactante. Embora seja meio difícil da gente colocar se o final é realmente impactante porque ele é um bom final, o que, ok, eu dou esse crédito pro filme, eu acho que é um baita final, é um baita desfecho, ou se ele só soa tão bom assim por causa da meiuca ali do filme não ser tão interessante. O fato é que é justamente nessa parte final, né, nesses minutos finais, onde o Zach Gregor ele consegue dialogar melhor com os temas que ele estava sugerindo, dialogar melhor com o tom que ele estava sugerindo, e eu acho que é justamente por isso que o filme ele acaba se destacando e consegue subir muito ali no final, né? Ele tem um começo muito legal, ele dá aquela derrapada, e aí, nos minutos finais, ele consegue se levantar novamente para entregar o auge do filme. É um final que, claro, eu não vou dar nenhum spoiler, mas é um final onde o diretor ele acaba conseguindo lidar melhor com a violência, lidar melhor com os seus temas, com o mistério, do que ele faz durante todo o meio da obra. Eu tenho uma sensação de que talvez esse diretor, e talvez muitos outros em Hollywood, eles estejam um pouco com medo de trabalhar o horror, trabalhar a violência, principalmente. A gente vê muito filme, eu citei no comentário de Juntos, que eu fiz na semana passada, como é um filme de horror corporal que tem muito medo, muito receio de lidar com o horror corporal, parece ter medo de mostrar, e é um horror corporal, então precisa mostrar, precisa ser mais explícito mesmo. Aqui A Hora do Mal não precisava de algo tão explícito assim, né? A gente tá lidando com suspense, um terror mais contido, mas ele fica sempre numa sugestão de algo mais drástico, de algo mais violento, de algo mais impactante, que o meio do filme, né, todo o desenvolvimento do filme, ele nunca realmente entrega. Como eu falei, ele fica mais em alegorias, ele fica mais em sugestões, que por melhores que sejam, ainda acabam sendo sufocadas ali por toda a lógica capitular do filme, que eu acho que é o pior erro de A Hora do Mal. Quando chegamos ao momento final, onde não tem mais pra onde ir, não tem mais como ficar cortando aquilo e dividir em mais capítulos ou subcapítulos, o diretor ele finalmente decide encarar de frente todas as sugestões que ele veio fazendo no decorrer da obra e trazer a violência de uma maneira muito mais direta e de uma maneira muito boa, talvez apresentando uma das melhores sequências do ano, justamente no final de um filme onde a Miyuka lá é toda chata. Não tira os méritos, é claro, de um bom final. É um final tão bom, aliás, que a gente quase esquece que o meio do filme é chato pra caramba. Todo o meio do filme é muito chato. Mas é um baita final, onde a gente vê um resquício de coragem que talvez faltasse do decorrer do filme. Beleza, que a gente tem um outro momento onde o diretor ele é um pouco mais, né, violento, ele é um pouco mais explícito, mas é sempre dentro daquela lógica de você mostrar algo e cortar esse algo pela metade, diferente do final, onde a gente tem momentos muito mais impactantes e que, não entrando com o campo de spoilers, como eu falei, mas acaba sendo mais ousado, de fato, pela forma como ele envolve os personagens nessas cenas. Ao mesmo tempo, eu sinto que o Zach Cregger ele acaba perdendo a mão no final justamente por tentar dar respostas demais, né? Tentar justificar demais aquele mistério. É um mistério que ele é interessante, ele cativa a atenção, e ele acaba sendo um pouco complicado no seu desenrolar por causa da forma como o diretor estrutura o filme. Mas ainda assim é um bom mistério. E aí, quando o diretor ele estrutura tudo isso dessa forma capitular, o que quebra muito da tensão, do suspense, pra chegar ao final e dar respostas que, sinceramente, são respostas que beiram o desnecessário, mas pior ainda, são simplesmente abaixo do mistério, né? O mistério é muito mais legal do que as respostas que ele encontra. Eu acho que acaba pesando um pouco a mão e jogando contra um sentimento que o filme deveria despertar. Aqui, nesse caso, a gente tem um mistério que ele é muito interessante, ele é muito curioso, a gente fica realmente querendo saber o que vai acontecer, por que aconteceu aquilo e
né, quem fez isso, e por que fez isso, e como fez isso. E aí quando ele vai chegar às respostas, ele entrega uma resposta que é meio boba, eu achei bem abaixo do mistério em si, bem menos interessante do que o mistério, ao mesmo tempo que é uma resposta que é meio desnecessária. Ele poderia talvez manter mais no mistério, talvez não responder tantas perguntas, ou pelo menos não responder tudo de uma forma tão explícita. E beleza, eu entendo que ele acabe fazendo isso pra dar uma justificativa pro final se desenrolar como ele é, mas aí talvez ele devesse ter usado uma estrutura diferente pra manter o suspense como o grande trunfo do filme, que deveria ter sido desde o começo. Então, para A Hora do Mal, nota 6. Eu não diria que esse filme ele é uma decepção do ano, nada disso. Eu acho que nem é um filme ruim, eu acho que ele é um filme bem legal e tem coisas muito interessantes. Mas ele tá longe do burburinho que ele gerou. E assim, é um filme que ele acaba trazendo uma curiosidade consigo. E no final das contas ele fica um pouco abaixo de todo aquele hype, de toda aquela curiosidade que a gente é despertado quando a gente vê a premissa, quando a gente começa a assistir o filme. Sabe, meio que vai cansando, vai. Vai ficando aquela coisa meio tipo, tá bom, é isso. Ainda é um filme que ele acaba sendo mais interessante, lidando melhor com o terror do que o Juntos, por exemplo, mas ao meu ver ele fica abaixo de obras como Faça-la Voltar, ou Bring Her Back, que ao meu ver ainda é um destaque melhor do terror desse ano. Mas comenta o que você achou ou a sua expectativa para A Hora do Mal, como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu, falou e até mais.